estudante! Seja bem-vinda à nossa aula de literatura. E hoje a gente vai ver aqui algumas poções mágicas, né? Na verdade, nós vamos ver o que há de mágico nas histórias, nos nossos contos de fadas. E vamos conhecer um pouquinho sobre esse conto. Vamos ver também algumas versões diferentes. Se essas histórias que você já conhece fossem contadas de um jeito diferente. Primeiro, eu peguei daqui do caldeirão alguns elementos para te ajudar a descobrir a história. A nossa história de hoje tem ratos, tem abóbora, uma carruagem, sapatinho de cristal? Você já sabe que história é, né? Mas antes a gente vai consultar um almanaque de contos de fadas para saber um pouquinho mais sobre este mundo tão maravilhoso dos contos de fadas. Então vamos ver o que a gente tem neste almanaque. Olha lá comigo. Ele foi escrito pela Alfredina Neri e pela Lourdes Atier. A Alfredina se apresenta. Leitor amigo, sou uma professora que gosta muito de ler e de escrever. Nem sei quando isso começou. Só sei que fazer o livro que você tem em mãos foi mais um prazer que me dei e espero que lê-lo seja prazeroso para você também. Ainda mais quando tratamos de contos de fadas. O prazer aumenta, porque se existe algo que tem durado no tempo, são eles, não? Você já reparou como os contos de fada não morrem? Cada geração vai tratando deles com seu jeito, mas eles permanecem. Foi assim que imaginamos, Lourdes e eu, fazer você se encantar com tudo o que os contos de fadas têm ainda a nos dizer, independente de nossa idade e de onde a gente viva. E a Lourdes? Eu sou de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, um bairro associado ao samba. Acho que minha paixão por histórias começou pelos sambas enredo da Escola Unidos de Vila Isabel, que sempre me fascinaram pela forma como descreviam o que a escola desfilaria na avenida. Samba enredo mistura tudo: personagens, épocas, cidades, comidas, danças e por aí vai. Acho que cresci assim, misturando tudo. Daí, para chegar à criação do Almanaque dos Contos de Fada, não foi difícil. Do que eu me lembro, misturava tudo desde sempre. Então, já estava no caminho. Mas no meio da minha história tem a Bárbara, minha filha. Quando ela era pequenininha, descobri a maravilha que é a literatura infantil e como é possível viajar por meio dessas histórias. Agora ela está grande, mas ainda lemos juntas algumas histórias infantis. Espero que o mesmo aconteça com você, leitor. Este é um feitiço que a Alfredina e eu colocamos neste livro. Tomara que pegue. E se você reparou bem aqui nas fotos das autoras, percebeu que uma está representada ali como princesa e outra como bruxa. E as duas contribuíram para a história. Então, eu acho que ambas são importantes, né? Tanto as princesas quanto as bruxas, para as histórias nos contos de fada. E hoje, o que você vai conhecer são versões diferentes para a mesma história. A versão contada por uma princesa e a outra versão contada por uma bruxa. É isso aí. Vamos ver o que mais essas autoras nos trazem ali nos contos de fadas. Veja lá. Rumpelstiltskin. Que nome diferente! Você já ouviu falar nesse personagem?
Ah, imagino que sim. Só estou pensando agora em resgatar com você, porque vai ser importante você saber o que aconteceu lá no final da história depois, porque tem uma salada de contos, não é? Então, olha lá. Um moleiro muito pobre que tinha uma filha bonita mentiu ao rei, dizendo que ela sabia tecer a palha e transformá-la em ouro, só para casá-la com o príncipe. O rei mandou que provasse tal façanha. A moça, para fazer o que seu pai havia inventado, recebeu a ajuda de um homenzinho, de nome secreto bem esquisito, Rumpelstiltskin. Ele conseguiu fazer a transformação da palha em ouro. Em troca, exigiu que desse seu filho, já que tinha conseguido se casar com o príncipe. Ela ficou desesperada. O homenzinho deu uma chance. Se ela desvendasse o nome dele, não levaria seu filho. Será que ela conseguiu descobrir? E aí, você acha que ela conseguiu descobrir um nome tão difícil desse? Bom, mas aí é assunto para outra história. O que eu quero também lembrar com você é de como esses contos chegaram até nós. Porque os contos de fada eram sempre transmitidos geração para geração pela oralidade. Ou seja, as pessoas mais velhas iam contando para as mais novas e assim por diante. Mas não tinha registro nenhum. Como então a gente poderia saber? Ah, mas teve gente que resolveu registrar o que ouvia por aí. E a gente tem um cara chamado Charles Perrault, lá na França. E ele reuniu isso mesmo. Ele saiu pelo reino ouvindo as histórias e registrou num livro. E depois pôde ser traduzido para várias línguas e assim chegou até nós. Temos aqui alguns exemplos das histórias dele que foram contadas por diversas gerações. Também tem um trabalho semelhante ao do Charles Perrault, feito lá na Alemanha, pelos irmãos Grimm. Eles fizeram algo muito parecido, ouviram as histórias de lá. Só que eles fizeram algumas modificações, e é por isso que tem algumas histórias que foram contadas lá pelo Charles Perrault e depois contadas também pelos irmãos Grimm, que tem algumas diferenças. E a gente vai poder fazer até algumas comparações depois, para ver o que teve de diferença e ver qual é a versão que mais te agrada. Mas as duas são muito importantes e a gente pode conhecê-las, certo? Bom, agora eu tenho um desafio para saber o que você sabe sobre contos de fada. Tem que ser bem rapidinho agora, hein? Então, vamos lá. Eu vou propor algumas questões e você vai ter que anotar as respostas, tá? Só anote as respostas, não precisa das perguntas. Combinado? Então, olha lá. Se você não tiver como escrever, também não tem problema. Responda oralmente, porque eu só quero saber se você consegue responder mesmo, tá? Então, vamos lá. Diga rápido, rapidinho. Então, vamos ver aí. Uma história que tem um gato muito sabido. Que história é essa? Você sabe? Um gato muito sabido? Ah, beleza, depois a gente confere. Uma garota que se distraiu na floresta. Que garota que se distraiu na floresta, no meio do caminho? Uma fada má que deseja a morte da menina que nasceu. Uma fada má. Qual é a história? Uma menina de lindos e longos cabelos loiros. Que história é essa dessa menina? Uma menina pobre que passa fome e frio. Ah, será que você se lembra? Depois, um cisne que pensou que era pato. Essa tá fácil, né? Sabe qual é?
Depois a gente tem mais uma aí. Um príncipe que era amado por uma sereia. Olha que legal! E a última aqui que eu te desafio. 4 amigos inseparáveis que tocam juntos. Bom, se você não conseguiu responder a todas essas perguntas, dá uma olhadinha com bastante atenção, porque tem as ilustrações ali de todas essas histórias. Então, eu vou te dar um tempinho para ver se agora você consegue descobrir. Então, confere ali. Agora ficou fácil, né? Você já conferiu que tem todas as representações aqui com imagens e você já viu que é craque em contos de fadas, né? Mas você também já passou por uma experiência de ser um pouquinho detetive. Vimos algumas histórias. Então agora eu vou te apresentar um esquema de códigos. Alguns códigos dos contos de fada. E depois, do lado, vão ter 2 propostas de 2 títulos aqui. E você vai tentar descobrir quais são as histórias. Uma delas, é claro, é a nossa história da aula de hoje. Então, vamos ver ali. Eu tenho para você um código, decifrando histórias. Então, cada símbolo aqui representa uma letra. E aqui depois, as palavras revelam algo. Então, no primeiro eu tenho: qual é o título do conto de fada que tem rainha, príncipe e essas 2 coisas? Primeiro, você precisa descobrir quais são essas 2 palavras. Aí depois vai ficar fácil para você descobrir qual é o título da história. No segundo caso qual é o título do conto de fada que tem rainha, príncipe e essas outras 2 coisas.
E aí, qual é o título? Então, descubra lá, depois a gente volta para ouvir a história. Então, ficou fácil, não ficou? Então vamos ver lá. Qual é o título do conto de fada que tem rainha, príncipe e... Você viu que a cartinha de baralho é N. O sapatinho é E. O sapo é V. E depois do sapatinho de novo, E. Neve. Acertou? Ótimo. E embaixo começa com E. A chave é S, então como é que ficou? Espelho, isso mesmo. Então, qual é o título do conto de fada que tem rainha, príncipe, neve e espelho? Branca de Neve e os Sete Anões. Isso aí! Ótimo! Agora o outro. Qual é o título do conto de fada que tem rainha, príncipe e... Opa, tá parecido com o anterior, né? Mas vamos ver lá. Maçã. Maçã é B. Coroa. A. Então é Ba. O castelo é I. Bai. A estrela L. E o sapatinho você já sabe que é E. Baile. Opa, tem um baile. Rainha, príncipe, baile. E a outra palavra, que é maior. A chave você sabe que é S. A coroa é A. Sapatinho. Rainha, príncipe, baile e sapatinho. Você já sabe que é a Cinderela. Ótimo. E com tudo que a gente tem aqui de elementos, qual é a história de hoje? A Branca de Neve e os Sete Anões ou a Cinderela? É claro que você já sabe.
é a Cinderela. Então, nós vamos ouvir essa versão da história. E eu tenho aqui um livro que traz minha versão da história. Minha versão da história, baseada na história da Disney, contada pela Cinderela. Mas a gente também tem a mesma história contada pela madrasta. Quais serão as diferenças? Vocês acham que a história vai ser contada da mesma maneira? Eu imagino que não, né? Mas vamos lá. A gente vai conhecer hoje, então, a versão aqui da Cinderela. A versão da história contada por ela. Quando eu era pequena e meu pai ainda estava vivo, ele costumava me contar histórias de animais. Uma de minhas favoritas era de uma tartaruga e da lebre. A lebre ria da tartaruga por ela ser vagarosa e a desafiou para uma corrida. Está bem, disse a tartaruga, começando a andar a passos lentos. A lebre saltou à frente. Ela estava tão certa de vencer que deitou para um cochilo. Quando acordou, a tartaruga estava cruzando a linha de chegada. A tartaruga ganhou? Perguntei a meu pai. Ele concordou, acenando com a cabeça, e perguntou-me: o que você preferia ser, Cinderela? Uma tartaruga ou uma lebre? Nenhuma das duas. Quero ser princesa ou veterinária, disse. Minha resposta fez meu pai rir. Por que não ambas? Indagou ele. Depois de todos esses anos, ainda guardo na memória suas palavras. Quanto à história da tartaruga e da lebre, ela foi a inspiração para o meu lema. Não se preocupe, não se apresse. Esse não era um conceito popular em minha casa. Desde que meu pai faleceu e minha madrasta me colocou para trabalhar, meus dias sempre começam do mesmo jeito, com minhas irmãs de criação gritando. Mesmo que eu fosse muito ágil ao levar suas bandejas com café da manhã, nunca era rápido o suficiente para elas. E naquela manhã não foi diferente. Você é tão lerda, Drizella reclamou assim que lhe entreguei a bandeja. Sorri e fui para a porta. Ela apontou para uma pilha de roupas no chão e disse: lave estas roupas imediatamente. Anastácia, assim que me viu, começou a berrar sobre um grande cesto de roupas para passar. Passe agora, não daqui a 3 dias, ela ordenou, soando como uma dobradiça enferrujada. Minha madrasta foi a última. Ela também me deu trabalho, um grande saco com roupas para consertar. Espero que esteja pronta logo, disse. Sim, madrasta, murmurei. Estava descendo a escada quando ouvi um grito de gelar o sangue. Era Anastácia. Ela saiu correndo do quarto. Um rato feio e enorme estava ali, embaixo da xícara de chá. Ele fugiu antes que eu pudesse matar. Ufa, pensei. Minhas irmãs de criação detestam ratos. Se elas soubessem quantos vivem nesta casa, tentariam matar todos. E seria terrível, porque esses ratinhos são meus melhores amigos. Os ratos são adoráveis. Sempre amei os animais. Acho que porque meu pai me contou muita história sobre eles. Agora que ele se foi, são os meus únicos amigos. Eles são mais gentis comigo do que minha atual família. Bruno, o cachorro, lambe meu rosto todas as manhãs quando chego à cozinha. As galinhas cacarejam como adoráveis senhoras quando as cumprimento. Somente Lúcifer, o gato de minha madrasta, mantém distância. Ele é tão nojento quanto ela. Apesar de ter sido por causa de Lúcifer que achei os ratinhos. Numa tarde, notei Lúcifer abaixado em um canto golpeando algo. Era um ratinho e já estava quase morto. Lúcifer, gritei.
Deixe o rato em paz. Ele fugiu furioso e levei o ratinho para o sótão. Quando a pequena criatura parou de tremer, aprendi algo espantoso. Se eu escutasse com muito cuidado, poderia entender o que ela dizia. Foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Dali em diante, minha solidão acabou. O ratinho, cujo nome era Jack, chamou sua família e amigos. Merte, Bert, Suzy, Perla e Lucas juntaram-se a nós. Tatá veio depois. Eles eram fascinantes. Eles conheciam tudo sobre a casa. Havia 632 buracos de rato. O celeiro, as galinhas botavam mais ovos quando o galo contava piadas. E sobre minha madrasta e minhas irmãs de criação. Descobri que a Anastácia sempre esconde doces em seu quarto, que os ratinhos comem. Anastácia, então, culpa Drizella e elas têm uma de suas brigas cheias de gritos. Os ratos acham isso muito divertido. Drizella tem um amigo imaginário chamado Drizola, para quem ela canta. Minha madrasta sonha em ser uma grande dama e com o dia em que ela e suas filhas brilharão na corte. Se pelo menos eles pudessem nos conhecer. Ela sempre diz quando está sozinha. Logo perceberiam que somos seres superiores. Os ratinhos me contaram isso às gargalhadas. Chegaremos ao palácio mais rápido do que elas, disse Matt. Pelo menos somos educados, disse Bert. A conversa deveria me consolar, mas falar sobre o palácio me deixou triste. O que há de errado, Cinderela? Perguntou Perla. Sei que é bobagem, mas desde que eu era uma garotinha, sonho em ser uma princesa. O palácio me parece tão longe quanto a lua, suspirei. Houve um breve silêncio. Tudo é possível, disse Beth. Até aprendemos a nos comunicar, disse Mert. E a costurar, acrescentaram Perla e Suzy. E a levantar muito peso, finalizou Jack. Nada disso vai me ajudar. Como poderia? E você acha que nada disso vai ajudar a Cinderela? Bom, até agora, está parecida com a versão que você já conhecia deste conto? Tem alguma diferença? Bom, é a própria Cinderela contando. Agora, a gente tem que entender que tem a opinião dela aí presente. Então, eu te deixo um convite para ir pensando nessa história, lembrando do que acontece depois. Se você tiver um material de registro, já coloca o que acontece aí na sequência. Já pode colocar o que você acha, o que você se lembra dessa história. E na próxima aula, eu volto aqui para contar para você o final dessa versão da Cinderela e para a gente conhecer a versão da madrasta também. Então, não perca a nossa próxima aula. Até lá!